Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. E como você sabe, o Brasil passou nos últimos 50 anos de país importador de alimentos para exportador. Agora, tudo isso só foi possível graças à pesquisa, que começou lá por volta de 1972. E o responsável por isso, você sabe, foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Agora, ninguém pode falar da Embrapa sem falar nessa pessoa que está aqui ao meu lado, Dr. Eliseu Alves, um dos fundadores da empresa, que me dá a honra de estar presente aqui no estúdio. Doutor Eliseu, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. É um prazer recebê-lo aqui, viu? A honra é minha. A honra é toda nossa, o senhor não sabe como. E quando a gente fala assim, um dos pais da pesquisa agropecuária aqui no Brasil, a gente está falando de um processo que se iniciou dentro de uma negociação em um período muito difícil, né? E que a gente vai abordar, que foi o período exatamente dos militares no poder, o período da ditadura militar. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. O senhor tem origem no campo também, né, doutor Eliseu? Nasci em São João del Rei, terra do Tancredo. E rapidamente não gostei de São João del Rei, mudei para a fazenda do meu avô em Itutinga. O seu avô, então, já era fazendeiro de... Era fazendeiro. De café? Não, geral. Ah, já era geral. Café incluía café, leite, etc. Aí meu avô falou para meu pai, olha, o Eliseu ia morrer porque eu estava morrendo de fome lá, segundo o pai da Heloísa, que era médico, viu? Que é a sua esposa atualmente. Sei. Que é a minha esposa, esse tempo todo. E que aí aconteceu basicamente que meu avô falou, olha, eu não devolvo você para o seu pai, e porque você já era um caso perdido. E baseado nessa ideia de caso perdido, eu fui tocando minha vida, aprendi a conviver com meus tios me adotaram e me protegeram a vida inteira. Então foi uma vida de menino na fazenda. Vida de menino numa fazenda e muito protegido. Que coisa boa. E como é que foi essa migração? Quer dizer, o senhor estava lá no campo, a gente está falando de que período, de que ano mais ou menos? Estamos falando, isso começou em 30. 30. Quer dizer, a gente tinha alguma dificuldade de comunicação, né? O Brasil não era o país que é hoje, com todo esse processo de evolução das comunicações, era uma coisa bem mais difícil, inclusive na infraestrutura de estradas, né? Como é que foi esse processo de qualificação? Como é que o senhor começou a sua ascensão dentro da escola? Como é que foi sua caminhada até o senhor chegar na universidade? Minha irmã, que é professora, fala que não sabe como é que eu aprendi a ler. É mesmo? Não sabe. E então a gente... Mas ela dizia isso por que motivo? A ideia básica que tinha é o seguinte, tinha um sistema informal de ensinar e eu aprendi dentro desse sistema informal, que não contava anos, não contava nada. Aí isso até mais ou menos 1960, por aí, ou não, antes, 1958, por aí. Aí eu fui mudando, meu avô mudou, estava doente, foi para Itumirim, lá em Itumirim tinha colégio. E aí o senhor ingressou na escola formal? Isso, entrei no sistema formal. Já em que série isso daí já? Lá em Itumirim, uma cidadezinha pequenininha de Minas. Aí de lá, de Itumirim, eu fui estudar no Instituto Gamo, que já era uma instituição famosa, fiz meu primário, fiz meu ginásio lá, de científico, e prestei vestibular para a escola de Lavras. De Lavras, não, para a Universidade Federal de Viçosa. E desse vestibular, eu não sei se foi sorte ou se foi preparo, eu acabei sendo o primeiro da turma. Ah, isso não é sorte, isso é talento, né? Eu achei interessante que eles não acharam nunca que eu ia ser tão destacado assim. Aí surgiu uma pessoa aí tirou o primeiro lugar.
e começaram a perguntar, procurar o primeiro lugar, que eles não sabiam que era eu. Aham. Isso aí foi uma coisa interessante, e daí para frente eu toquei a vida. Fiz o ginásio científico no Instituto Gama, depois fiz o curso superior lá na Universidade Federal de Viçosa, fui para os Estados Unidos e fiz um doutorado. Aí o senhor conseguiu uma bolsa, não foi isso? Para o senhor ir para os Estados Consegui uma Unidos? bolsa da Fundação Rockefeller. Uhum. E aí o senhor foi para qual cidade lá nos Estados Unidos? A cidade é Lafayette, onde está a Universidade de Purdue. Uhum. Purdue. Agora tem um detalhe, né, doutor Eliseu? Porque a gente está falando aí dos anos 60, não é isso? E 58. E era início dos anos 60, quer dizer, aquele período que muitos poucos estudantes ou profissionais iam para o exterior para completar os seus estudos, ou seja, fazer a graduação, o mestrado, o doutorado. Pois né? mas isso era o objetivo meu. Aham. Isso já estava na sua expectativa Desde que eu entrei no curso superior de agronomia lá em Viçosa, os professores botaram na minha cabeça que eu tinha que fazer o doutorado nos Estados Unidos. E aí o senhor se preparou para isso? Eu me preparei para isso. Uhum. E aí lá nos Estados Unidos, a gente já está num período... já ingressamos no período da ditadura militar aqui no Brasil, não é isso? Não, já estava a ditadura. Isso, já estamos no período da ditadura militar, o senhor já está fora do Brasil. Como é que foi essa expectativa de olhar lá de fora o que acontecia aqui dentro? A gente está falando ainda de uma agricultura que nós estávamos no estágio muito mais atrasado do que temos hoje, né? Quer dizer, a pesquisa agropecuária ainda não fazia parte, vamos dizer assim, da política de desenvolvimento da agropecuária brasileira. Antes disso, uma política que discriminava a agricultura, que procurava os resultados da exportação de café e aplicava isso na industrialização do país, que não deu muito certo. Uhum. Mas aí o senhor lá nos Estados Unidos olhava para o Brasil, como é que o senhor via a expectativa de voltar? Não, olha, eu cheguei lá nos Estados Unidos, fiz uma pergunta para mim, por que os americanos são tão bons em agricultura? Uhum. Descobri que era basicamente porque eles investiram em ciência e tecnologia. Uhum. Uhum. E metodologia. E metodologia de fazer pesquisa também. Uhum. Aí, qual foi a ideia básica do grupo? Isso não era só minha, não, do grupo que estava criando a Embrapa. A ideia básica era encontrar forma de financiar a ida de um grupo grande de pessoas para fazer doutorado e mestrado lá nos Estados Unidos. Mas isso já é um pouquinho depois. Eu quero voltar um pouquinho antes. Quer dizer, em algum momento o fato de o Brasil viver um período tão turbulento como aquele período lhe desestimulava? O senhor pensou em não retornar para o Brasil? O senhor chegou em algum momento a ser pressionado? Nunca tive essa dúvida. Não, o senhor chegou a ser pressionado a voltar ao Brasil? Quer dizer, houve algum... Não fui pressionado e também não precisava, porque eu queria ajudar o Brasil. Uhum. E aí o senhor, concluiu o mestrado lá, voltou com essa ideia de que era preciso investir em ciência e tecnologia para poder desenvolver a agropecuária. E em pesquisadores de nível internacional. Certo. E aí começou aquela batalha, eu lembro que foi uma guerra para convencer o governo da época a criar uma empresa de pesquisa agropecuária, não foi isso? Não, mas isso foi antes. A Embrapa foi pacificamente criada, viu? Não teve resistência na criação da Embrapa. Aliás, a Embrapa foi criada pelo professor Cirne Lima, lá da sua terra, do Rio Grande do Sul. Sim. Ele criou a Embrapa. E aí coube a nós, depois, transformar a Embrapa num projeto que é a Embrapa de hoje. Quer dizer, já havia, então, uma percepção do governo da época de que era necessário investir em ciência e tecnologia. Essa percepção era conhecida e eu não tive problema de conseguir dinheiro dos militares e principalmente do professor Delfim Neto para implementar a Embrapa. Uhum. E qual foi a primeira missão, doutor Eliseu?
Os senhores criaram a Embrapa e ela já nasceu com a missão totalmente definida, totalmente traçada. Definida. Ajudar o Brasil a se transformar num grande exportador em vez de um grande importador de alimentos. E já havia um mapeamento do que investir, em quais setores investir? Não tinha isso não era muito claro, não. Foi definindo com o tempo, viu? Uhum. E aí, bom, aí foi criada a Embrapa, teve todo esse processo que o senhor me disse que teve o apoio do então ministro da Fazenda, o Delfim Neto, não foi isso? Que também foi ministro da Agricultura durante o governo militar. Foi quando eu fui nomeado presidente da Embrapa. Então pronto, então nós estamos chegando lá. Aí o senhor me diz, quando o senhor assume a Embrapa, o que o senhor pensou? O que eu vou ter que fazer para essa empresa realmente decolar e ela ser a âncora do desenvolvimento agropecuário brasileiro? Olha, eu sou uma pessoa seguinte, eu tenho que abrir uma exceçãozinha, uma janelazinha. Primeiro, eu sou uma pessoa religiosa. Eu não estava, na minha percepção, não estava ali por nada. Tinha uma missão para cumprir. Então, dentro desse princípio, dessa missão, eu comecei a desenvolver a Embrapa. Sem estresse, sem nada. Uhum. E aí eu disse lá um pouquinho atrás que quando o senhor foi lá para estudar fora do Brasil, o senhor teve uma visão diferente do que era necessário fazer aqui internamente para a gente poder desenvolver a nossa agropecuária. Mandar os pesquisadores para o exterior foi Foi a primeira missão. decisão da diretoria da Embrapa. Por que essa decisão foi exatamente? Porque a gente verificou que o que separava os Estados Unidos do resto do mundo era exatamente a quantidade de talentos que existiam dentro da agricultura. Uhum. Agora, isso custa caro, né, doutora Elisa? Como é que o senhor negociou a ida de tanto pesquisador para fora do Brasil? Mas nós chegamos a ter 1.000 pesquisadores fora. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É mesmo, é. E quando eles retornaram para cá... Já estava tudo arrumado, salário, e se não voltasse ia ser demitido. Não tinha para onde correr, né? Voltava... Não tinha para onde correr, não. É certo. Mas não tinha o risco de eles serem atraídos por empresas mais organizadas, por um sistema de Para isso, pesquisa. sabe o que nós fizemos? Botamos um salário competitivo. E já conseguiram naquela época, mesmo em dólar? O Delfim ajudou. Sei. Como é que foi essa negociação com Nós conversamos com ele que tinha que formar gente competente e segurança competente aqui no Brasil. Porque antes, muita gente da África, etc., foi estudar no exterior e não voltaram para os países deles. Uhum. Acabaram ficando nos Estados Unidos mesmo. Então a gente pode até pegar um exemplo do que aconteceu lá no passado e trazer para hoje, que para a gente poder manter a nossa inteligência aqui em território nacional em favor, nós precisamos fazer investimentos. Quer dizer, tem custo. Tem custo e é alto, né? Gente, custa caro. E pesquisa também custa caro, né? Custa caro. Uhum. Quando a gente olha, doutor Eliseu, para essa gigante que é a Embrapa hoje, quer dizer, com unidades, se eu não estiver enganado, são 42 unidades espalhadas pelo território, 47, mais os escritórios fora do Brasil, né? Existem alguns escritórios fora do Brasil. Então, a gente hoje consegue perceber a influência que cada uma dessas unidades tem nos sistemas produtivos locais, mas na época não. Como é que foi essa ideia? A ideia básica foi a seguinte, foi descentralizar a Embrapa para descentralizar a capacidade de fazer lobby. Entendi. Fazer lobby para poder convencer a liderança brasileira que pesquisa era uma coisa importante. Mas fazer lobby nas regiões também, não só aqui em Brasília. Não só no poder central, mas também nas regiões. Uhum. E a gente tinha aquele desafio, né, doutor Eliseu? Eu lhe perguntei antes se nos primeiros passos já haviam definido quais as cadeias do agro que seriam... Não, nós não mexemos com isso, não. Não? Não, essa definição de entrar em cadeia, etc., não foi. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma lavagem cerebral
e verificamos quais os centros que a gente devia criar. A ideia era evitar a dispersão. Então, o que que nós fizemos? Criamos o centro de soja. Lá, quem está lá em soja tem que almoçar, jantar e dormir soja. Centro de soja, centro de gado de corte, centro de gado de leite, e centro de cerrado, fomos definindo as coisas no sentido de evitar uma coisa que era uma característica naquele tempo de muita dispersão na pesquisa. Claro, e na época a produção de soja ela se concentrava no sul do Brasil, não é isso? Por isso a Embrapa Soja lá no sul. Certo. Só que hoje a gente tem unidade, quer dizer, e um dos desafios da Embrapa também foi Não, mas olha, todos esses centros da Embrapa são centros nacionais. Cobre o Brasil todo. Sim, claro. Eu digo, mas teve um desafio pela frente aí também, que foi transformar essa imensa área do Cerrado que a gente tem numa área produtiva. Ela não era, né? Ela era uma área, até os pesquisadores falam até empobrecida. Foi um problema de tecnologia. Então a Embrapa já tinha muito conhecimento de outros pesquisadores do passado. Nós juntamos esse conhecimento e criamos um conjunto de tecnologia apropriado para o Cerrado e foi aprimorando com o tempo. Mas a pesquisa ela era muito dispersa, né, doutor Eliseu? Era dispersa, mas nós acabamos com isso. Por exemplo, o Centro Cerrado cuida do Cerrado só. E hoje o Cerrado se transformou num gigante. Um celeiro, né, de produção de alimentos. Gigante. Se o senhor pudesse, ao longo do período todo, se o senhor pudesse elencar ou citar a pesquisa, aquela que o senhor considera mais importante, aquela mais fundamental aqui, talvez tenha dado o start para qualificar a Embrapa como um grande centro de pesquisa, qual que o senhor diria hoje? Qual que o senhor elencaria, qual o senhor elegeria para ser essa pesquisa? Olha, deixa eu dizer o seguinte. A Embrapa, nós que estávamos trabalhando com a Embrapa, primeiro cuidamos de ter um modelo de gestão que aplicasse ao Brasil todo. E aí nós estabelecemos o centro de soja, o centro de gado de leite, o centro de gado de corte, o centro de algodão, etc. E concentramos e acabamos com a dispersão de caráter geral no Brasil. Então, quem está dentro do centro de algodão está mexendo com algodão, não está mexendo com outras coisas. Então, nós conseguimos dar uma coisa que nós chamamos hoje de focos. De foco, entende? A Embrapa é focalizada. Se você for em qualquer unidade da Embrapa, você vai ver que ela tem um foco, que ela sabe muito bem qual o problema que tem que responder. E é uma pesquisa aplicada, né, doutor Eliseu? Aplicada. Não é uma pesquisa pura, de pesquisa teórica, viu? E essa visão da pesquisa aplicada, ela é uma orientação que vem lá desde o início também, né? Era básico no começo da Embrapa. E era também aquilo que os militares queriam. Eles tinham horror de pesquisa científica. Ah, sim. Aí essa foi, inclusive, a gente pode considerar que foi um atrativo, talvez, um argumento que pode ter convencido os militares à época, inclusive, a apoiar. Na época, nós tínhamos o seguinte: tínhamos que mostrar resultado. Então, começaram a aparecer os resultados do Cerrado, a fixação de nitrogênio, etc. Começou a pipocar, entende? E aí, rapidamente, a Embrapa ficou famosa. A fixação de nitrogênio, inclusive, os últimos números indicam aí que é uma poupança de 47 bilhões de reais. Isso trouxe uma economia. Eu mesmo medi a taxa de retorno desse investimento. E qual foi o retorno? Altíssima. É mesmo, E esse talvez tenha sido um fator que tenha trazido a Embrapa para o centro, talvez, Olha, uma das coisas comando Viu, Leandro? Uma das coisas do pessoal que mexeu com a Embrapa tinha na cabeça era pragmatismo. E ainda é até hoje. A ideia básica é a seguinte: nós temos que conquistar a classe política. Entendi. E para conquistar a classe política, os passos a serem dados... Tem que produzir resultado que os políticos entendam.
Quando se fala convencer a classe política, é no sentido de ter o apoio necessário para que a empresa consiga se estruturar de maneira que ela possa atender Não as só expectativas. isso, se estruturar e receber fundos, que o Congresso, afinal de contas, é quem vota o orçamento. Exatamente. O senhor falou, inclusive, que pesquisa é cara, né? É, A gente sabe hoje, quando a gente vai aqui no banco de genoma da Embrapa, a gente sabe quanto caro aquilo custa, não só do ponto de vista financeiro, pois é. econômico, mas Agora, também a taxa de genético, né? retorno daquilo também é imensa. É verdade. É verdade. Inclusive o Centro de Controle de Pragas aí, a gente sabe que já evitou até a entrada de pragas É não verdade. catalogadas no mundo, né? Hoje a Embrapa, eu diria o seguinte, é uma instituição completa. Uhum. Ela protege o Brasil inteiro, não é só onde tem centro, não. Doutor Eliseu, deixa eu falar um negócio. Hoje, quando a gente fala em pesquisa agropecuária, a gente está falando aí em transgenia, em edição genética, em utilização aí de fungos, equilíbrio biológico e essa coisa toda. O caminho da pesquisa hoje é exatamente esse? Olha, a pesquisa tem que caminhar para dois lugares, viu? Tem que ser prática e tem que ser teórica. Não pode ser uma coisa só. Uhum. Então, uma instituição do nível da Embrapa tem que estar mexendo com pesquisa, vamos dizer, do último grau de dificuldade até coisas triviais, entende? Uhum. E o senhor acredita que, sim, até as coisas triviais muitas vezes que parece que não são práticas, né? Isso Mas depois acaba virando. pode parecer contraditório isso, né? É. Mas como elencar na pesquisa aquilo que vai ter caráter prático, mas que na verdade num primeiro momento Seguinte, ela está descolada daquela isso aí realidade? é só o pesquisador que é capaz de julgar, viu? Mas cabe à direção da Tem uma empresa. direção aí na sede que faz uma visão de passarinho voando alto, viu? Uhum. E procura, vamos dizer, puxar todo o rebanho para uma direção pragmática. Uhum. A Embrapa não pode perder o pragmatismo dela. Uhum. Sem dúvida. Doutor Eliseu, ainda hoje quando se fala, por exemplo, em transgenia, isso gera desconfiança entre a população consumidora. Quando a Embrapa, por exemplo, lança um produto no mercado, esse produto ele tem garantia, quer dizer, ele está testado, ele já foi identificado, por exemplo, quais são as influências daquilo no microbioma, né? Isso tudo está, o senhor chancela essas pesquisas da Não, Embrapa. a gente só lança coisa que foi verificado todos os efeitos, não só os positivos, como os negativos também. Uhum. Quer dizer que quando a Embrapa lança um produto, a população não precisa desconfiar. Essa desconfiança Não que precisa sempre... desconfiar, Uhum. não precisa desconfiar. Doutor Eliseu, eu quero fazer uma abordagem que eu acho interessante também, aproveitando a sua experiência. Se antes, no início, o que interessava era a adaptação das plantas a novos ambientes, quer dizer, a expansão de novas áreas, Olha, a inclusão, por exemplo, do cerrado dentro do sistema produtivo brasileiro. se você me permitir, Pois não. no começo da Embrapa, o que interessava era a gente ter na Embrapa um conjunto de pesquisadores de nível mundial. Uhum. E esse objetivo foi atingido. E esse objetivo foi atingido. Certo, mas a partir daí... Aí surge o que você está falando hoje. Uhum. Com isso, com gente competente na mão, a gente está resolvendo esse problema que você está falando. Então, e aí a gente tinha esse desafio de adaptar, quer dizer, uma adaptação agronômica das variedades aos climas distintos que o Brasil tem. Sim. No entanto, nós temos uma realidade hoje que é o aumento da produção com a preservação do meio ambiente, quer dizer, a perspectiva mudou nos últimos 50 anos. A questão ambiental ela passou a ser mais importante. Que papel a pesquisa tem nesse processo? A pesquisa, olha, eu sempre fui um sujeito pragmático. Essa questão do meio ambiente tem muita discussão ainda de natureza teórica, complicada, muito misturado com ideologia, entende?
Então, nós procuramos, dentro da Embrapa, ficar livre disso, Uhum. passar longe dessa confusão toda. Da disputa, sim, mas do desafio de produzir mais com preservação, esse a Embrapa ele Então, não o consegue desafio da escapar, né? Embrapa é produzir mais com menos recurso. Uhum. E nesse papel da preservação dos recursos naturais, É muito importante também. talvez o caminho seja esse, doutor Eliseu, já que a gente tem aí o desafio de conter também o aquecimento global, que é um parâmetro que está na nossa perspectiva. Pois é, mas né? o aquecimento global, você tem ele, viu? Mas ele não vem da agricultura. Uhum. O aquecimento vem da indústria. Sem dúvida. Vem da indústria. E temos vários mecanismos e instrumentos hoje para poder controlar, para fazer o resgate do carbono, para ter essa coisa da pegada do carbono. Pois é, do mundo, não é só no Brasil, não, é mundo mundial. É verdade. E o sistema ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, tem dado bons resultados também. Doutor Eliseu, muito obrigado pela gentileza. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas eu tenho que dar um depoimento aqui. Eu tive a oportunidade, por força do aniversário da Embrapa, de visitar várias unidades. E com todas as pessoas com as quais eu conversava, do menos graduado ao doutor mais graduado, todos eles faziam referência e tinham o senhor como uma imagem a ser seguida. Então, eu queria lhe parabenizar por isso. Eu acho que esse reconhecimento dos pesquisadores da Embrapa fazem com que a gente olhe para o senhor e só agradeça todo o trabalho que o senhor realizou. Quem sabe porque eu era muito turrão. Não tem? O senhor não era, não? O senhor só recebe elogios do mais jovem até o mais velho da Embrapa. O que eu ouço são só elogios e agradecimento pelo que o senhor fez pela agricultura. Eu, em nome do nosso canal AgroMais, quero desejar ao senhor, então, felicidades. Quero agradecer a sua participação em todo esse processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira. Muito obrigado pela gentileza. Posso dizer uma coisa para você? Por gentileza. O que eu quero dizer é o seguinte, que canais de televisão do tipo do teu têm ajudado muito a Embrapa a ter o nome que tem e a cumprir as tarefas que tem que cumprir. Muito obrigado pela gentileza. É nosso papel e a gente tem que reconhecer as grandes personalidades que ajudaram no desenvolvimento da pesquisa agropecuária aqui no Brasil. Ao doutor Eliseu Alves, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui ao vivo ao meu lado no estúdio. Para você que esteve conosco, obrigado pela atenção. Foi um prazer enorme. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.